Perfeito, agora foi. Começando oficialmente nosso segundo encontro da disciplina de coaching e mentoring. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Estou muito feliz de ter pego essa disciplina. Espero que todos estejam bem. Por favor, coloque aqui no chat se são todos de administração, se tem pessoas de outros cursos, por exemplo, gestão comercial, ou apenas administradores comigo aqui hoje. Coloquem aqui no chat, por favor. Estou vendo aqui Laércio está entrando, Adriana, Jeffer, Caliane. Fernanda, as meninas estão em peso aqui hoje. E o Laércio está aqui também conosco. Vamos lá, gente. Nossa segunda aula de coaching, enquanto vocês estão aí se preparando, vamos conversar um pouquinho hoje sobre os modelos e ferramentas de coaching. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A gente vai conversar hoje sobre os modelos e ferramentas de coaching. A aula hoje, particularmente, eu vou pedir que vocês acessem alguns sites. Então, se vocês estão vendo do celular, é bom tentar passar para o computador. Se realmente não tiver como passar para o computador, que vocês tenham um bloco de anotações, um bloco de notas na mão, ver? Eu acho que também tem, né? Existe um bloco de notas, um caderno para anotar. Vocês sabem que a gente sempre passa algum tipo de atividade. E também vão para um ambiente tranquilo para que a gente possa debater, discutir, conversar sobre alguns pontos que são realmente importantes que vocês acessem, tá? Eu vou acessando daqui, vocês acessam daí, a gente vai e fecha, tá certo? E aí, pessoal, vamos lá? Todos me vendo, me ouvindo? Coloquem aqui, por favor, o curso de vocês no chat. Nós vamos ver algumas ferramentas e dependendo do curso, a pessoa pode não ter tanta familiaridade com essas ferramentas, é por isso que é importante eu saber o curso de vocês aqui hoje nessa participação, tá certo? Administração, Beatriz já colocou aqui. Perfeito. Os outros, por favor, depois vão colocando, tá? ADM, ADM. Então, todo mundo já sabe das ferramentas, pelo menos já ouviu falar grande parte das ferramentas que eu vou usar hoje, o que é um ponto positivo. Entretanto, a gente vai ver algumas. Eita, a legenda não está aparecendo. Deixa eu botar aqui um minuto. A gente vai ver. Não está aparecendo ainda. Pronto. Está aparecendo a legenda para vocês agora? Tá. Apareceu aí. Nós vamos ver algumas variações, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Na aula passada, a gente teve toda uma base para conversar um pouquinho sobre coaching e mentoring. Agora, a gente vai adentrar nos tipos principais de coaching, lembrando que, obviamente, como eu já falei anteriormente, dependendo da literatura que você tem acesso, dependendo do coaching que você está pesquisando, pode vir por outros nomes. Eu trouxe aqui alguns dos mais conhecidos, os principais, para que vocês tenham conhecimento. Olá, Laércio, boa noite, Elisama, curso de ADM, que maravilha, administradores de plantão, para que vocês tenham conhecimento das grandes áreas de atuação. Então, a gente vai começar hoje com coaching. Trouxe aqui o Life Coach, Self Coach, Leader Coach e Professional Coaching, tá? São os tipos básicos de coaching que podem ser discriminados, divididos em outras linhas também de atuação. Então, quando a gente fala Life Coaching, geralmente é coaching de vida. É um termo que muitos coaches se intitulam para dizer que ele vai cuidar de questões que podem ser consideradas abstratas. Por exemplo, coach de relacionamento, que eu falei para vocês na aula passada. Coach de emagrecimento, esse daí eu contrataria, sem pensar duas vezes. Coach de finanças, que a gente também conversou anteriormente, né? Inclusive, tem pessoas que confundem muito coaching financeiro com consultor financeiro. São propostas diferentes, né? Então, eu falei e reforço sempre. Sempre pesquise, veja a procedência, né, daquele serviço que você está buscando. Veja a diferença básica entre os tipos de coaching. Coaching de inteligência emocional, que também pode ser ligado ao life coaching, mas dependendo do estilo que o coaching vai prestar o seu serviço, dependendo do tipo, ele pode ser mais classificado, né? Com mais de um tipo de coaching, vocês vão ver logo mais. O self-coaching é um coach de autodesenvolvimento. Quando a gente fala self-coaching, é uma proposta de que você mesmo pode ser o seu coaching. Mas isso requer muita disciplina, gente. São ferramentas práticas de autoconhecimento que as pessoas podem usar para fazer um coaching consigo. Ah, professora, é muito difícil. Como é que a gente faz isso? Primeiro pesquisando, né? Conhecendo o que aqui tem de proposta de ferramenta de autodesenvolvimento, lendo bastante, procurando cursos que você pode fazer para desenvolver algumas características que você julga que são
pontos de melhoria, ou pontos negativos, né? Como as pessoas geralmente não gostam de falar pontos negativos. E como é que a gente coloca isso na prática? Pelo SMART. Alguém já ouviu falar aqui do SMART? Das metas, né? Mensuráveis, específicas, reais, alcançáveis. Já ouviram falar disso? Vamos lá, gente, são 7 horas ainda, todo mundo está acordado, vamos embora. SMART. Não vale pesquisar no Google, mas é utilizado, né? Uma técnica, uma ferramenta que é utilizada para quando a gente vai definir metas. Isso também é aplicável na nossa vida. Então, vamos supor que Laércio ele deseja escrever um livro. Quero escrever um livro. Só que ele não coloca prazo. Então, provavelmente, o livro vai ficar na parte de cognição das ideias. Ele tem que delimitar um prazo. Ele tem que dizer, eu quero escrever um livro sobre isso, um determinado tema, não sei, marketing digital, por exemplo. Um livro sobre marketing digital daqui para o final do ano, e com isso, para eu concluir ele, a cada semana eu vou concluir um capítulo do livro. Então, ele consegue transformar isso em metas realmente mais reais. E quando a gente vai e pega um pouco da perspectiva do planejamento estratégico, a gente sabe que o objetivo da empresa ele está no nível mais macro. E esse objetivo ele é transformado em metas, nessas metas que eu acabei de falar para vocês, mensuráveis, específicas, reais, que têm prazos definidos para poderem ser cumpridas. Então, quando você não coloca um prazo na meta, em um objetivo, ele pode ser apenas um sonho. Você tem que colocar isso no papel, você tem que colocar, realmente fazer isso acontecer. Eu garanto que muitos de vocês têm ideias maravilhosas, ideias diferentes, têm projetos, têm sonhos de vida, né, que estão no campo cognitivo há muito tempo. Qual a diferença de uma pessoa que empreende para uma pessoa que não empreende? Muitas pessoas que não empreendem, obviamente, tem um negócio, professora, claro, mas muitas pessoas que não empreendem têm uma ótima ideia de negócio, têm ideias de negócios interessantes. São pessoas criativas, são pessoas inovadoras, são pessoas que têm disposição também para enfrentar essa vida de empreendedor, mas simplesmente não tem um planejamento para isso. Então, esse self-coaching é exatamente isso. Como eu mesmo vou me desenvolver com base no que eu tenho, mas requer, gente, muita, muita, muita disciplina. Eu falei isso na aula passada, né, na relação do coaching com a pessoa, com o cliente que ele tem, e do mentor com o mentorando, né, também. Como é essa relação, como é preciso disciplina. No self-coaching é muito mais disciplina. E à medida que eu vou falando com vocês, eu quero que vocês vão pensando também, né, na perspectiva de vocês, no dia a dia de vocês. Se tiverem algum exemplo, tragam. Se tiverem alguma dificuldade, tragam aqui também no chat para a gente conversar sobre isso. Lembre que esse é o momento de aprender, de interagir, de se desenvolver, de participar realmente, de entender o assunto. Então, vamos embora. Líder coach, um dos coaches muito mais procurados, né, que são os coaches de liderança como um todo, que as organizações contratam para desenvolver o líder, que vai ter aquela equipe específica, um projeto específico, enfim, depende muito de organização para organização. E o professional coaching também, coaching de carreiras, de transição de carreiras, de aposentadoria como um todo. Então, é chamado de coaching profissional, ou coaching de carreira, ou coaching de transição. Vocês podem ver também com esses nomes, principalmente aqui no Brasil. Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Um de cada vez, por favor. Bem, se ninguém está falando, acredito que ninguém tem dúvida, né? Não estou conseguindo ver ninguém falando aqui, então vou passar. Lembre que daqui a pouco eu vou começar algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos para a mentoria agora. Na aula passada a gente já discutiu a diferença entre coaching e mentoria, e agora a gente vai adentrar nos tipos principais de mentoria. Trouxe aqui a mentoria reversa, é pouco conhecida e também ainda pouco praticada, via de regra, tá? É quando uma pessoa mais jovem vai orientar uma pessoa mais velha. Não necessariamente um idoso, obviamente, quando eu falo mais velho, os alunos pensam logo, idoso, professora. Não, não necessariamente, mas geralmente eu venho de um mais jovem para um mais velho em um assunto específico. Tem a mentoria em pares, pessoa do mesmo nível hierárquico, vai ter uma aprendizagem mútua. Tem mentoria em grupos que envolve mais pessoas, e aí tem muitos mentores. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos, tá? Daqui a pouco. Vou pedir para vocês acessarem junto comigo. Tem muitos mentores que trabalham com mentoria em grupo.
mas nem todas as mentorias em grupo conseguem tanta efetividade como a mentoria individual, porque o acompanhamento da mentoria em grupo é um acompanhamento diferente. Então, geralmente, quando vocês entram, por exemplo, nesses Instagrams que são de pessoas muito famosas, elas ofertam mentoria, geralmente essas mentorias são em grupo. Acho que tem até um psicólogo, o Rossandro Kindler. Alguém já ouviu falar dele? Rossandro Kindler, que faz mentoria também um grupo. Ele é bem famoso nas redes sociais, apareceu em Fátima Bernardes, e ele trabalha com essa vertente também. Se conhecerem também outras pessoas, outros profissionais que fazem mentoria, que atuam no âmbito do digital, coloquem aqui também no chat, para que a gente possa conhecer, os colegas de vocês também possam conhecer um pouquinho do trabalho. Tem também a mentoria profissional, né, com a relação profissional e contratual, isso no geral, lembrando, gente, observação importante. Quando a gente fala mentor profissional, mentoria reversa, mentor de carreiras, dependendo do tipo de mentoria que você deseja, pode ser mais de uma classificação. Então, não separe isso em caixinhas que não conversam, tá certo? Depende muito do tipo de mentoria. Então, tem aqui mentoria líder-liderado. Tem uma relação hierárquica envolvida como um todo e a relâmpago, que é o contato único com o mentor, que alguns autores na literatura criticam bastante, tá? Essa mentoria relâmpago, dizendo que não é mentoria isso. Mas eu trouxe aqui alguns dos principais tipos de mentoria atuais, né? Que as pessoas começam a vender os seus produtos. Dentro dessa mentoria, muitas vezes pegam um e-book ou pegam outros produtos também e já vendem lá dentro, ou transformam num pacote de serviços. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar isso, mas tem muitos YouTubers, muitos Instagramers, como minha irmã fala, muitos influencers que fazem isso também. Tá certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Todo mundo está acompanhando? Tudo certo? Elisama, Carla, Beatriz, alguma dúvida? Tudo certo, né? Então vamos para as perguntas. Todo mundo entendeu os tipos de mentoria, a diferença da reversa, em pares, em grupo, profissional? Tudo certinho. Vamos embora. Eu trouxe aqui algumas situações para que vocês reflitam. E reflitam como profissionais realmente no mercado. Vamos supor que você está lá trabalhando e surgiram essas situações, ou você está conversando com um colega, ele fala de alguma dessas situações e você tem que indicar alguma coisa para esse colega. Então vamos lá para a situação A. Papel e caneta na mão, ou abra aí o Word e registre a resposta de vocês. Vamos embora. Maria é uma jovem profissional que acabou de ser promovida a gerente de equipe. Ela se sente insegura sobre suas habilidades de liderança e deseja desenvolver uma comunicação mais eficaz com a sua equipe. Aí vocês já anotam. Nesse caso, que tipo de plano, de serviço, de coach ou de mentoria vocês iriam ofertar para Maria? Certo? Situação 2. João está em transição de carreira e gostaria de mudar de um setor financeiro para um setor de tecnologia. Ele precisa de orientação sobre como atualizar suas habilidades e entender melhor o novo mercado. Qual mentoria ou coaching seriam aqui? Transição de carreira. Por fim, a última situação. Roberto é um executivo sênior que deseja desenvolver uma cultura de inovação na empresa. Ele precisa de insights e feedback para como implementar essa mudança de forma eficaz. Então, ele quer desenvolver a cultura de inovação dentro da organização dele. Seria uma coisa mais formal, acredito, né? Não sei. Ele precisa de insights e feedback sobre como implementar essa mudança de forma eficaz. Então, tem aqui Maria, João e Roberto. Considerando essas três situações, qual tipo de mentoria ou de coaching você recomendaria para essas pessoas? E aqui vou mostrar novamente. Life coaching, self coach, leader coach, professional coach ou coaching profissional. Quando a gente vai para, certo? Vamos para a mentoria.
Mentoria reversa, mentoria em pares, em grupo, profissional, líder ou relâmpago. Vou voltar aqui para a pergunta. Vamos lá? Quem já respondeu, coloca aqui no chat. Já respondi, professor. Então, coloca a resposta aqui do que é que vocês acham que são. Qual tipo de coaching, qual tipo de mentoria que vocês acham que seria mais efetivo para cada situação. E aí, quem se habilita? Ninguém? Vocês estão com medo de errar? Vamos lá, gente. Simbora. Yasmin que falou aí tudo certo. O que é que você acha, Yasmin? Não sei também a resposta, tá, professora? Eu não sei. Estou confusa. Elisama, Laércio, vocês iriam recomendar o quê para essas pessoas? Lembrem que, quando a gente fala, lembra que a gente falou, né, de mentoria e de coaching, são processos bastante similares, mas têm suas particularidades, certo? Lembra da aula passada, que eu falei das particularidades de cada um, do coaching, no cenário do coaching, quem é que pode contratar, a questão da flexibilidade, a questão do tempo, quanto tempo seria. Olha aí, gente, está participando, muito bem. Maria, coach profissional, João, coach de carreira, Roberto, self coach. Maravilha. Para quem está na dúvida aqui, ó, quando vocês acharem que, professora, está muito rápido, volta aí, eu volto o slide, não tem problema. Então, botou coach profissional, coach de carreira, e também entra, né, no coach profissional, e Roberto, self coach. Perfeito. Mais alguém? Ninguém? Líder coaching. João, acho que é coach. Precisa da orientação como atualizar suas habilidades, entender melhor o novo mercado. Interessante, Isama, pensar nessa perspectiva. E Maria e Roberto, o que é que você acha? Lembrando que é muito de errado, mesmo que a resposta não esteja certa. Olha, minha xará, chegou agora. Jéssica, responde aí, Jéssica. Coitada, já chegou chegando. É, mesmo que vocês não acertem, não se preocupe que não vai valer ponto nenhum. É para vocês realmente aprenderem, participarem. Porque são situações que vocês podem vivenciar. Você pode estar com um colega ou com alguém, olha, alguém recomendar um tipo dessa disciplina, vocês têm que saber os tipos de coaching que vocês podem recomendar. João em grupo, Roberto líder liderado. Interessante, interessante. Bom, como mais ninguém se habilitou, Jennifer falou aqui, Elisama falou, Jennifer falou de novo. Muito bom, Jennifer, estou gostando, viu? Estou gostando. Vamos embora, que a hora está passando, a professora gosta de falar. Eu trouxe aqui sugestões de mentoria, só que como eu falei para vocês, quando a gente fala de mentoria, classificação de coaching, não é um processo que você simplesmente bota uma caixinha e eles não conversam. Porque a gente pode ter mais de um tipo de coaching em uma única atividade, certo? Então, por exemplo, eu posso fazer uma mentoria, vamos lá, uma mentoria reversa, que a gente considera aqui uma pessoa mais jovem, 40 mais velha, e pode ser uma mentoria líder, essa pessoa mais jovem for o líder. Estão entendendo? Então, depende muito da situação que é vivenciada.
A gente aprende um âmbito mais macro, mais amplo, para saber classificar quando a gente tiver enfrentando alguma situação dessa. Então, aqui algumas sugestões, tá? Mentoria de carreira, coach profissional. Lembrando que, quando a gente fala mentoria de carreira, mentoria profissional, ou coach de carreira e coach profissional, ou coach de recolocação profissional, geralmente se refere à mesma coisa, ao mesmo tipo de atuação, que são coachings ou mentores de transição de carreira. Isso pode ser uma transição, tanto de um emprego para outro emprego, como dentro do seu próprio emprego, mas em uma área que você quer mudar. Eu já tive um mentorando que ele queria fazer uma transição de carreira, só que na verdade ele não queria sair da empresa. Começou a mentoria achando que queria sair da empresa e finalizou a mentoria com a proposta, né, de promoção na empresa para a área que ele queria. Então, na verdade, essa transição não seria uma transição de uma empresa para outra, mas uma transição dentro da empresa, só que em áreas diferentes de atuação. Então, quando a gente se auto-intitula, quando a gente vê coaching de carreira, ou coach profissional, a gente tem que considerar isso também. Líder coaching, professora, um coach de carreira pode ser um líder? Depende. Depende demais, porque tem vários cursos aí que preparam vocês para o mercado. Inclusive, na aula passada, acho que alguém se inscreveu em algum curso. Eu acredito que uma moça se inscreveu em algum curso. Uma aluna falou, professora, me inscrevi no curso de coaching agora. Por favor, coloca no chat. Inclusive, a gente vai pesquisar alguns sites já já, tá? Vocês vão acessar os sites. Um exemplo de uma coach e de uma mentora, para vocês verem um pouquinho a diferença e a gente tem um olhar mais crítico e reflexivo sobre isso, tá certo? Então, aqui, a gente fala coaching de carreiras, coach profissional, líder coach, né? Nessa questão de habilidades de liderança. Lembrando que líder coaching, quando você se coloca como líder coaching, você trabalha essencialmente com liderança e equipe, certo? Então, João, transição de carreira, mentoria de carreira. Qual é o teu nome? Transição de carreira, mentoria de carreira, ou mentoria profissional, ou coach profissional, ou coach de carreira, certo? Ou professional coaching, se a pessoa colocar em inglês, que é a mesma coisa, tá certo? E Roberto é o mais amplo, né? Porque a gente não tem muitas informações de Roberto. Alguém colocou aí self-coach, também poderia ser. Entretanto, ele quer inovação, ele quer desenvolver uma cultura. Cultura é algo muito macro, gente, muito subjetivo. Quando a gente fala em desenvolver uma cultura de inovação na empresa, não é algo que acontece de 3, 6 meses, não. Cultura é uma das coisas mais difíceis de mudar em uma organização. Muito mais difíceis porque não é algo objetivo. Envolve muitos aspectos subjetivos de rituais, crenças, símbolos, heróis, e por aí vai. Valores. Então, não é só você contratar um coaching para fazer aquilo de uma forma pontual ou um mentor para fazer aquilo de uma forma pontual. Poderia ser cadê? Jennifer colocou aqui, Roberto líder liderado e self-coaching para Roberto também. Se fosse uma mentoria, Jennifer, líder liderado, eu acredito que poderia ajudar ele sim, em termos de insights e feedback, se ele pegasse alguém que já estivesse realmente passando por isso, mas a gente não sabe se ele, como executivo sênior, ele vai ter um líder também acima ou se vai ter par. Tá entendendo? Ele pode ser o CEO da empresa ou não, sabe? Mas sim, a gente poderia considerar também um coach líder liderado para fornecer insights. Então, muito bom. Parabéns, viu? Parabéns. Aos demais, vamos lá tentar participar, porque esse é o momento de participação mesmo, de aprender, de produzir, porque ela fica muito mais dinâmica quando eles participam e tiram suas dúvidas. Os que estão aqui se esforçando para estar aqui estudando comigo, vamos embora participar. E agora, conforme prometido, vou deixar aqui o link para que vocês acessem. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa eu copiar aqui e vou colocar no chat. Um minuto. Lembrando que tudo que eu trago de atividade está no material, eu boto os links exatamente para quem não pode assistir comigo aqui na hora, possa ver o site para vocês. Por favor, acesse o site e me digam se está pegando o link.
Vocês estão conseguindo ver minha tela? Pegando? Perfeito. Quem não conseguiu acessar o site, eu também estou colocando aqui, mas se vocês acessam é melhor ainda, porque vocês vão poder ter o olhar em relação a como as pessoas se colocam no mercado enquanto coach, tá certo? Todo mundo está vendo a minha tela compartilhada aqui, da Germany pronunciar. Eu acho que é Bernischer. Depois, depois vocês vejam como é que se pronuncia isso, porque eu realmente nunca tinha visto esse nome na vida. Então vamos lá. Ela se denomina como Professional and, ainda está em inglês. Então ela coloca aqui já. Eu quero que vocês observem não só o que ela escreve, mas eu quero que vocês observem as cores que ela usa, a logo que ela coloca. E depois isso que eu disse. Lembrando que, mesmo que vocês se formem em administração, em gestão comercial, em marketing, vocês também podem ser coaching. Lembra que eu falei nada, né? Então, de coaching, vocês podem ter certificação em coaching depois. E há de diversas formas de atuação, tá certo? Olha aqui o que ela botou. Planejamento de desenvolvimento de carreira, transição profissional, análise de perfil comportamento. Psicólogos criticam bastante, tá? Eles dizem que não é interessante fazer e recolocação e transição profissional. Mas, ok, vamos lá. Certificação de carreira, coach de liderança, coach executivo. Ela colocou vários prêmios que ela ganhou. Ela apresenta, né, um pouco da experiência corporativa dela, mas sem depoimento de clientes. Aqui embaixo, agende uma sessão gratuita, call to action, é isso, né? Quem não sabe o que é um call to action, coloca aqui no chat. Professor action. Chamada para ação. Entrevista sobre transição de carreira, entrevista, instituto, eleições, certificações internacionais, serviços e contatos. Pessoal, eu não conheço, né? Nunca fiz coisa. Como é que as profissionais eles compartilham as suas atividades, apresentam no mercado de trabalho? O que é que vocês acharam do perfil dela? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Achou que faltou alguma coisa? Acharam interessante? Vamos ver outro. Vocês vão acessar junto comigo, tá? Detalhado explicativo. As cores, vocês gostaram das cores também? Porque as cores têm um significado para gente. Para gente, que eu digo, para gente, quanto, né? Tudo propósito, em marketing. Vamos lá. Próximo. Pronto. Consegue visualizar a minha tela? Coloquei para vocês. Cores neutras, não fica tão exagerado. Sim, perfeito. Tentem entrar aí também, tá? Que aí vocês acompanham junto comigo. Sempre que vocês entrarem no site ou em qualquer página que esteja prestando serviço ou vendendo produto, observe as cores que usa, observe a logo que usa, observe o posicionamento da imagem ali também, observe as fotos, o que é que está escrito na parte de cima, que é uma das partes principais do site. Porque vocês são profissionais, né, de gestão, então a gente tem que ficar ligado nisso e desenvolver também esse olhar crítico também reflexivo de como essas informações são passadas para a gente. Então, olhem lá. Aqui eu peguei essa Denise Barros, Destrave seu potencial, mentoria personalizada. Todo mundo conseguiu, Denise? Perfeito.
Em relação, viu? Maravilha, Yasmin, obrigada. Então, todo mundo conseguiu também. Essa Denise daqui, o que é que vocês acham? Ela está colocando que ela é mentora, mentoria personalizada. Aí tem aqui o Saiba Mais, Call to Action, né? Denise, programa de TV. Quem é a Denise? Os projetos dela, certificados. Conheça a minha mentoria. Questão. E aqui, conheça a minha mentoria. Cliquem aí, por favor, no Saiba Mais. Olha como ela nomeou: Mentoria de Amor, Mentoria Unidos, Mentoria Liderança Vendedora. Ela fala aqui: mentoria diamante, mentoria individual para quem quer trabalhar a inteligência emocional. Se a gente fosse fazer um paralelo, uma conexão com a nossa aula, a gente poderia dizer que é quase um coaching de vida, né? Porque vai tratar desses objetivos, né? Inteligência emocional. Então, mentoria individual, que ela colocou com o nome de mentoria diamante. Mentoria Unidos, uma mentoria em grupo, já viu, né? O de mentoria. E mentoria de liderança, que também poderia ser similar ao líder coach. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Primeiro, para que vocês vejam que dependendo do coaching, dependendo do mentor, as mentores se apresentar com vários nomes. Então, vocês podem sair daqui, aprendi todos os tipos de coaching. Aí vocês se deparam com o nome Mentoria Diamante. Aí vai dizer, eita, a professora não me ensinou essa mentoria diamante, vê só. Só que a pessoa foi que colocou o nome de mentoria diamante. Então, a gente tem vários tipos de mentoria. Quando a gente fala no contexto brasileiro, das classes, por exemplo, Yasmin decidiu ser coaching de relacionamento, tá? Tô criando aqui, Yasmin. Você é coach de relacionamento. Programa de coaching de relacionamento, que pode chamar programas, né? E ela desenvolve todo um programa para coach de relacionamento de girassol com foco X. Tá? Aí, Yasmin, não, agora eu não vou ser só de relacionamento, não, quero financeiro. Bota programa do coach, vem com qual nome, só que reversa, em pares, em grupo, são tipos básicos, certo? E é claro, eu trouxe aqui dois exemplos, né? Navegando na internet, vocês encontram coachings, vocês encontram mentores, né? Dependendo do serviço, também que vocês querem alcançar a mentoria, e tem também pesquisar outros para verem como é que esses profissionais estão se apresentando. E à medida que eu vou pensando também no desenvolvimento de cada um de vocês, tá certo? Alguma dúvida até aí, gente? Tudo bom. Eu recomendo que vocês estejam com papel, caneta na mão, ou com aberta em outra tela do computador ou do celular, ou em um ambiente mais calmo, e conhecer um pouquinho das ferramentas. Essas ferramentas que eu estou trazendo para vocês, muita gente ganha dinheiro aplicando elas em processo de coaching e mentoring, e não são difíceis. Então, conhecimento para vocês tem que ser algo que vai além da prova. Vou estudar só para fazer prova. Não. Conhecimento é para a vida. Então, à medida que eu vou falando, estou aprendendo essa ferramenta e vou tentar fazer um self-coaching que deu certo comigo. Inclusive, gente, eu, enquanto mentora, eu faço um percentual de pessoas que usam muitas dessas ferramentas. Tá travando. Aqui a internet, Yasmin, tá travando.
Pessoal, tá travando? Tô conseguindo me ouvir? Tá. Voltou já? Achei que era a minha internet. Tá travando. Voltou? Pior que tá tudo completo aqui. 5 pontinhos completos. Volta e depois trava. Fechado? Certo? Fecha o celular. Se continuar travando. Continua, André. Continua travando. Misericórdia. Vamos lá. Foi nessa turma que eu fiquei de dar um retorno sobre uma operadora de telefone. Pode ser o fone. Vou tirar o fone, tá? E aí, pessoal, melhorou? Sem o fone melhorou? Melhorou um pouco. Eu vou tirar o fone, certo? Porque se está travando a imagem é a internet. Se está travando a voz, provavelmente é o fone. Tá certo? Vocês estão me ouvindo ainda? Estão aí? Mayday? Tá travando ambos. E agora, tá travando? Sim, então perfeito. Se continuar travando, assim que começar a travar, coloquem no chat. Tá certo? Então vamos tá? Que é muito, muito, muito usada. Tá bom, né, Laís? Perfeito. Então vamos lá. Que é muito usada. O pessoal ganha muito dinheiro com ela. É simples. Todo administrador tem que saber da ferramenta. Aliás, de dentro a gente tem que saber, porque é algo que a gente usa para a vida, gestão como um todo, que é o modelo Grow. Quem já ouviu falar do modelo Grow? Coloca aqui no eu, nunca ouvi falar. Nunca ouvi, nunca ouvi. Perfeito. Vocês vão sair daqui cheio de modelo na cabeça. E vocês vão pensar na atividade da profa. Qual o modelo que vocês podem usar em algum aspecto da sua vida ou melhorar a sua vida como um todo? Então vamos lá. Goal, meta, reality, realidade, options, opções e will, vontade e plano de ação. Que é muito similar ao que a gente fala de teoria do comportamento, que eu falei anteriormente para vocês. Tem que ter uma motivação, tem que ter uma vontade. Quando a gente vai na meta, tem que ser, como eu falei, específico, mensurável, alcançável, tem que ter um prazo, tá? Reality, realidade. Você vai ver uma situação real que vai se adequar àquela meta. Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero apresentar bem o meu trabalho de conclusão de curso. O que é que eu posso fazer para apresentar bem o meu trabalho de conclusão de curso? Eu posso fazer um curso de oratória. É uma opção. Fazer um curso de oratória, inclusive, vai ser um curso para a minha vida. Ou ver as outras opções que a gente tem aí também. Mas eu escolhi o curso de oratória. E a partir daí eu vou definir o meu plano de ação para eu fazer aquele curso de oratória. Onde vai ser, quando vai ser, qual o prazo que eu vou ter para isso. Se eu quero apresentar bem o meu TCC, qual é o prazo de defesa do meu TCC? É só um exemplo, um exemplo qualquer, mas a vida de você, de cada um. Então, os seus objetivos, quais são as suas metas, no papel. Vocês vão colocar isso. Olha aqui, gente, que legal. Objetivo, realidade, opções e vontade. Objetivo, realidade, opções e vontade. Eu vou falar algo para vocês, só falo porque não dá tempo de falar em todas as aulas. Mas existem técnicas para a gente se automotivar. Não pensa. Quando a gente vai para a teoria do comportamento, a gente vê que o ser humano, ele se baseia muito em recompensa e punição. E muitas pessoas usam isso, inclusive, de forma estratégica de manipulação.
Tem livros que falam sobre isso, tem livros que ensinam sobre isso. Essa, mas vocês sabem, se conhecendo, obviamente, ter um gatilho de motivação. Como é isso, professora? Como é que eu posso motivar? Isso é variável, de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, eu estava com aquela meta de fazer um livro, eu acho que eu falei, né, do exemplo do fazer um livro e um capítulo por semana, um presente. Você pode se dar um passeio, você pode se dar uma folga. É alguma recompensa que você vai se dar por ter concluído aquela atividade. Parece algo bem simples, mas realmente funciona no ambiente corporativo de vocês. Ai, tô tão desmotivada hoje para trabalhar. Parece, mas segunda-feira, o que é que eu ter uma meta pequena, se dá uma pequena recompensa. Pode ser um chocolate batom, pode ser com. Ah, deixa eu tentar a internet do celular. Calma, um minuto. Vocês ouviram até que parte? Vão colocando aqui, por favor. Que eu já estava me empolgando de novo, falando rápido. Vão colocando aqui, por favor, até que parte vocês ouviram. Eu falei que só já sobre recompensa. Eu acho que eu falei uns 10 minutos sobre recompensa. Mas eu falo de novo. Gente, eu vou tentar conectar aqui. Olá, Simão. Conectei com o celular. Como é que vocês estão? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Menino, travou até com o celular agora. Tá travando? Mas agora tá travando? Eu tô com o celular agora. Tá travando agora, gente? Andréia, Jennifer. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Eu tô com o celular, tirei a internet aqui de casa. Está completa. Já vai ser mais uma coisinha para reclamar. Já reclamei de duas empresas essa semana. Vou reclamar de mais uma. Então vamos lá. Se travar, por favor, me avise novamente, mais uma vez. Simbora. Eu estava falando de recompensa. Então, nós somos motivados também por meio de recompensa. Então, se você tem um comportamento que é julgado positivo e você recebe uma recompensa, você tende a continuar com aquele comportamento. Isso também é feito de forma individual. Então, se você quer continuar. Tá sem som, minha gente? Vocês estão me ouvindo? Misericórdia, tá sem som, tá travando. Jennifer, a pessoa está dizendo que tá com som, pelo amor de Deus, eu tô quase infartando. Gente, vocês estão me vendo, estão me ouvindo, estão. Tá tudo funcionando, eu posso continuar. Pronto, tá normal, vou continuar. De novo. Eu esqueci até o que eu estava falando. Mas vamos embora, que ainda são 7h46. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Então vamos lá, de novo, mais uma vez, novamente. Nós podemos nos estimular por meio de recompensas e também por meio de punição. Ah, a professora está dizendo que é para punir, não sei o quê. Não, estou dizendo que o ser humano funciona assim, que a ciência comportamental, ela vai dizer isso para a gente. Então, a gente sabendo disso, a gente também pode fazer essas técnicas conosco. Se vocês têm uma meta, pense na meta que vocês têm, uma coisa que vocês querem há muito tempo e vocês ainda não colocaram no papel, independente da razão. Pensa na coisa que você sempre sonhou. Pode ser comprar um carro, escrever um livro, como eu falei, fazer um curso de oratória, não sei. Pense numa meta, certo? Num objetivo. Agora você vai se situar nesse objetivo. Onde é que eu estou? Qual a posição que eu estou? Quando a gente se situa, a gente sabe qual o caminho por percorrer. Inclusive, isso daí tem na obra do da Alice, no País das Maravilhas. Não sei se vocês viram, ou ouviram falar, ou leram o livro, né? Que diz que para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E isso não funciona na realidade. Tá? A gente tem que realmente saber o que quer, ver as opções que a gente tem. Tem que ter vontade de fazer aquilo. E a gente pode se automotivar e manter essa vontade em torno daquele objetivo, certo?
Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Então, esse é o modelo ROW. Nunca mais esqueçam. Perfeito. Vamos lá para o próximo. Roda da vida. Alguém já viu a roda da vida? Alguém já fez a roda da vida? Coloquei o link para vocês. Por favor, acessem a roda da vida. Estou testando aqui o link, está funcionando. Cliquem aí, por favor, vejam se está funcionando. Roda da vida. Está funcionando aqui para mim. Pronto, maravilha. Roda da vida é utilizado tanto por psicólogos, como por psicoterapeutas, como por coachings, como por mentores e por pessoas, né, no cotidiano. E pode ser usado por qualquer pessoa. Nessa roda da vida, tem as principais áreas, as grandes áreas, né, da vida como um todo, e você vai atribuir uma nota de 1 a 10 do que é que precisa ser melhorado nessas áreas da sua vida. E eu botei o link para que vocês acessem. Claro, né, que no momento da aula nem sempre dá para a pessoa acessar, devido ao curto período de tempo que a gente tem, mas é uma ferramenta que vocês podem fazer uso. Depois que vocês atribuem essa pontuação de 1 a 10, tipo, vamos lá, vida social. Minha vida social é ótima, eu vou colocar a nota 10. Então, eu vou pintar até o número 10. E aí, eu vou classificando e vou pintando. Depois que você pinta, você imprime essa roda da vida e coloca num lugar visível. Você tem que ter objetivos para melhorar aquelas áreas que você colocou uma pontuação muito baixa. Pela roda da vida, você consegue, obviamente, né, de uma forma bem simples, visualizar quais os âmbitos da sua vida que precisam de melhoria. Ah, professora, eu posso mudar a roda da vida? Você pode mudar, sim, alguns itens da roda da vida que você acha que não se adequam à sua realidade. Você pode mudar algumas categorias, não tem problema. Mas a gente sempre recomenda que comece pela roda da vida, porque é um diagnóstico da sua vida, no contexto como um todo. Então, você pode ver que tem aqui, ó, saúde e disposição. Espiritualidade não quer dizer no âmbito religioso, né? Mas são conexões espirituais que pode ser para algumas pessoas, conexão com a natureza, meditação, religiosidade, por que não? Então depende muito do que você encara como espiritualidade. Plenitude, felicidade, criatividade, vida social, família. Então, tem várias áreas aqui. E a gente aplica muito isso quando a gente faz mentoria, principalmente nos encontros iniciais. Porque muitas vezes nem a pessoa sabe o que é que precisa melhorar na sua vida, certo? Então, tá aí o link para vocês. Por favor, depois acessem com calma, porque vale muito a pena. E se vocês não conseguirem acessar, o link também fica disponível no próprio material que eu posto. Então, todos os links eu coloco aqui para que vocês acessem e conheçam, tá certo? Alguma dúvida sobre a roda da vida? Posso para a próxima? Tem dúvidas? Então, vamos embora. Esse daqui vocês já ouviram falar. Alguém já deve ter ouvido falar. 5W, 2H. Quem já ouviu falar? Ninguém? Yasmin vai começar a ouvir falar agora. É bom que vocês, quando forem para a disciplina de gestão estratégica, vocês já vão saber uma boa parte das ferramentas estratégicas que as empresas usam também. Novidade para mim, já vão anotando. Eu disse para vocês, vem muita coisa importante hoje, que a gente já falou aqui. Foi muita coisa, viu? Então, vão anotando. Próxima ferramenta, 5W2H. What, why, where, when, who, how much. O que é que isso significa? Ai, perfeito. O que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. Perguntas básicas para a vida, perguntas básicas para projeto, perguntas básicas para um planejamento estratégico, perguntas básicas que você tem que fazer, no geral, tá? Então vamos lá. Chega uma pessoa para você e diz: Eu queria promover um evento de desenvolvimento de líderes. Tá. O que seria o evento? Por que esse evento? Porque eu estou notando que a nossa liderança ela está falhando em muitos aspectos de gestão de equipes como um todo.
Onde vai ser? No auditório aqui do prédio. Quando vai ser? Mês que vem. Quem vai dar o evento? Ah, o palestrante fulano de tal, que ele é muito bom nisso. Como será um evento? Será uma palestra, né? A gente só vai envolver os nossos líderes dentro da nossa organização, porque é um público interno, realmente, e aí, dependendo de como vai ser o feedback que a gente vai ter, a gente pode até promover uma integração também com líderes de outras empresas. Quanto vai custar? A gente vai pagar para aquele palestrante que a gente contratar o valor de X. Estou entendendo como essa ferramenta se encaixa na maioria das situações, na maioria das realidades? Porque são perguntas simples e básicas que vão direcionar para aquilo que a gente quer organizar. Isso você pode fazer para a vida de vocês. Não tem aquela meta que eu disse, gente, pense numa meta, num sonho que vocês sempre tiveram e tentem pegar uma ou mais dessas ferramentas para transformar em realidade. E aí, quando eu vou falando, vocês já vão pensando, poxa, minha meta é essa, por que eu quero isso? Onde? Quando? Isso, como e quanto também. Tá? Então depende muito. Por exemplo, eu estava fazendo a mentoria, só que ela não era da área de administração, era a mentoria com uma pessoa de uma área de direito. A gente fez a roda da vida, ela gostou bastante, e viu que estava pecando muito na questão de estudo, intelectualidade, por causa do tempo. Então a gente pegou uma ferramenta estratégica, sugerimos, né? Juntas, né, o que é que ela poderia fazer, ela decidiu participar de um congresso que ia ter na área. Então, colocou congresso, por que ia participar, onde seria, quanto seria, quem seriam os envolvidos, porque uma pessoa em específico estaria nesse congresso palestrando, então a escolha pelo congresso foi exatamente pelo quem, como e quanto. Inclusive, o congresso foi presencialmente, nem foi aqui na cidade do Recife, foi em outro estado. E foi muito bom, porque ela fez um networking bem legal. Com certeza, serve para tudo. Eu não vou nem dizer tudo, né? Porque assim, tudo eu estou englobando, é como se eu não tivesse exceção. Mas para quase tudo, Jéssica. Essa ferramenta é primordial, é essencial. É como se fosse uma SWOT. Todo mundo já ouviu falar de SWOT aqui, né? Análise SWOT, análise fofa. Eu também já pincelei para vocês anteriormente. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Hoje em dia tem SWOT até pessoal, de desenvolvimento pessoal. A gente consegue fazer SWOT para vários cenários, inclusive para a nossa vida. Né? Então, o 5W2H também é uma ferramenta que se aplica em quase tudo e que muita gente ganha dinheiro com isso. Tem empresas, tem gestores que colocam no quadro branco no escritório e colocam a meta lá no What. O quê? Por quê? E aí, à medida que vai desenvolvendo, vão escrevendo. Depois que conclui a meta, apaga. Certo? Então, mais uma ferramenta aí para a vida de vocês. A gente já viu aqui, ó, Roda da Vida também. E o modelo Grow também, para que vocês apliquem. Mapa mental. Quem já ouviu falar de mapa mental? Coloca no chat. Yasmin já? Mais alguém? Jennifer também. Perfeito. Todo mundo já ouviu falar. Agora outra pergunta. Quem já fez? Quem já fez o mapa mental? Yasmin nunca fez. Mais alguém? Já fez. Que maravilha. Foi difícil, gente, fazer um mapa mental para quem fez. Sim, foi difícil, Jennifer. Depois coloca as dificuldades aqui para a gente conversar um pouquinho. Depende do assunto. Gostei, Beatriz. Qual foi o assunto que você fez? Você lembra? Nem lembro, professora. Eu vou lhe mostrar um mapa mental super importante que eu trouxe para vocês hoje. Muito difícil de fazer. Olha o mapa mental do arroz. Arroz, eu botou aqui, ó, cozimento, refogar, temperos. Tem gente que faz arroz só com água e sal, né? Depois coloca aqui, professora, eu faço com água com sal, eu boto tempero. Minha amiga disse que tem dois tipos de pessoas, a pessoa que faz o arroz com tempero e a pessoa que faz o arroz só com água e sal. Coloca qual tipo de pessoa que vocês são. Então, aqui tem o arroz, ó. Cozimento, aí vem água, tempo.
dobro ao dente, mais cozido, com tempero. Eita, depois diz o tempero para a gente aprender também. Eu sou a que faz só na água e no sal, porque eu não tenho muito tempo. Então, boto água, boto sal, não tem como errar. E ainda assim, às vezes eu erro, viu? Então, vamos lá. Temperos, né? Outros que tem cominho, manjericão, curry, cenoura e alho. É bom, viu? Cenoura e alho no arroz é muito bom. Yasmin, qual tempero desses você usa? Manjericão, curry, cominho, sal a gosto, uma colher sem sal, refogar azeite, cebola, alho. Cenoura e alho é bom. Vou testar com cenoura e alho. Cebola, alho e sal. Eita, que maravilha! E Edu Guê. Olha para isso, minha gente. Vocês estão, viu? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Para que vocês vejam que a gente também consegue fazer mapa mental com outros assuntos sem ser de gestão. Tem mapa mental de arroz, gente. De arroz. Por quê? O mapa mental, ele vem da ideia de que a gente consegue visualizar de uma forma gráfica, como se fosse um fluxograma de processos mesmo. Como é que a gente vai fazer aquela determinada atividade? Então, aqui notem que o arroz está em pauta, que é o objetivo. Então, tem aqui mapa mental, certo? Como elaborar alguns aplicativos, para que serve, como usar revisões. Isso aqui está tudo no material de vocês. Vocês podem fazer os mapas mentais de vocês. Mas não precisa ser, obviamente, de arroz, né? Vocês podem fazer mapa mental de qualquer outra coisa que vocês considerem importante. E não é tão difícil quando você entende que nada mais é do que o objetivo, as etapas principais, certo? Daquilo. E aí, em cada etapa, as opções que entram em cada quadrante. Olha aqui. Água, dobro, tempo, aí pode ser mais cozido, al dente. Então, em cada subetapa dessa, né, tem as outras opções. Nada mais é do que uma representação mais gráfica, mais visual daquilo que você tem que fazer em termos de atividade. E muitas empresas fazem uso tanto do 5W2H, como também de mapa mental, que é uma ferramenta que começa a crescer muito mais agora. O mapa mental não era tão conhecido. Vibe de autodesenvolvimento, autoconhecimento, de como usar o mapa mental também para as empresas, certo? Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Perfeito. Por fim, nós também temos perguntas reflexivas. Quando a gente vai para um processo de coaching e de mentoring, muitas vezes a gente vai esperando que aquela pessoa dê um resultado, dê um caminho, dê o direcionamento para a gente, eu faço, eu não faço, eu vou, ou não vou. Só que como mentores e como coaches, a gente não pode dizer isso. A decisão pela sua vida é responsabilidade sua. O que a gente pode dizer são caminhos assertivos que podem funcionar naquela situação. Mas depende muito que e qual a dificuldade. As pessoas muitas vezes não sabem o que querem. Elas acham que querem uma coisa, mas não têm certeza se é aquilo mesmo que elas querem. Então elas vão por aquele caminho e quando chega lá, ah, não era isso que eu queria. Isso é uma dificuldade que muitos profissionais têm. Então, o que é que a gente faz, via de regra? Perguntas reflexivas, de autoconhecimento. Quem é você? Já pararam para pensar quem é você? E não vale dizer o nome dele de fato. Pergunta bonita, anotem isso. O que é a pessoa que ele constitui? Quem é você? Para onde você quer ir? Por que você quer ir para aí? O que é que te motiva a ir para aí? Então, são essas perguntas, perguntas simples, inclusive que são perguntas de entrevista de emprego, viu? Muitas vezes. São perguntas simples, extremamente profundas, que você não pode dar uma resposta objetiva. Assim, eu sou fulana de tal, tenho tantos anos, moro não sei aonde, sai, falo status, blá, 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 sai da parada. Não, quem é você de fato? O que é que ele constitui enquanto ser humano? Porque isso, quem é você, vai delimitar seus valores, suas crenças, suas percepções sobre a realidade. E o que é mais adequado para você ou não, só você vai saber. Mas se você nem se conhece, como é que você vai saber o caminho que vai seguir?
Entende a dificuldade? Como envolve também às vezes, esses aspectos subjetivos? As ferramentas que eu mostrei para vocês são ferramentas de apoio. Mas se a pessoa não tiver autoconhecimento, ela pode fazer mil ferramentas, porque ela vai ficar tirando para tudo que é canto e não vai chegar em canto nenhum. Então, ferramentas de autoconhecimento são ferramentas para a vida. E eu trouxe para vocês aqui outras ferramentas que ajudam muito, e vocês, como estudantes, como profissionais de gestão, vocês podem colocar em prática. Tem cronogramas, todo mundo sabe que é cronograma já, ferramentas de planejamento, e tem muitos planejamentos prontos aí que também vocês podem baixar e podem fazer uso. Feedback são ferramentas que são usadas, estimuladas pelos mentores e coaches para que sejam considerados na prática do autoconhecimento. E são feedbacks construtivos, não são destrutivos, tá? Feedbacks construtivos de pessoas que convivem com você. Se todo mundo que você convive diz que você é uma pessoa talvez grosseira, talvez não seja verdade isso. Será que dá para melhorar em algum ponto? Será que isso prejudica o seu âmbito profissional de alguma forma? Aquela premissa de que eu sou assim, não vou mudar, não existe mais, principalmente no contexto moderno, nas empresas, nas organizações, mesmo porque tudo muda o tempo todo. E a gente está mudando. Você não é a mesma pessoa que você era há 10 anos. Você mudou muito e vai mudar muito mais ainda. Por que não fazer essa mudança de forma racional e intencional? Estou entendendo a diferença? Técnicas de visualização também é usado no processo de coaching. Ah, professora, que besteira. Quem já ouviu isso? Técnica de visualização. Você se imagina ganhando aquele prêmio, você se imagina passando naquele concurso, para quem gosta. Isso ajuda muito, gente. Muito. Não quer dizer que porque você está imaginando vai acontecer. Já, professora, eu já imaginei ganhando na loteria várias vezes e nunca ganhei. Claro, não quer dizer que vai acontecer, mas muda sua mente. Nosso cérebro ele não distingue o que é realidade e o que é fantasia. Ele não distingue passado de presente. É por isso que tem muitos psicólogos que escrevem sobre a questão da ruminação psicológica. Pessoas que ficam repetindo muitos fatos do passado é como se estivesse vivenciando cada vez mais aquilo no presente. O sentimento, né, é o mesmo. Isso impacta também quando a gente vai na perspectiva de coach mentoring, que a gente trata aquilo também. A gente trata muito de questões pessoais, gente. Teve uma sessão de coaching que eu fiz logo no início, né? Eu comecei a fazer coaching, eu comecei aos 4 anos. Coaching não, de mentoria, gente, perdão. Eu comecei a prestar mentoria a fazer 4 anos. E o meu mentorando, ele chorou na sessão. Eu não tinha nem feito o curso de psicanalista ainda. Inclusive, foi uma das motivações para fazer o curso de psicanálise, era exatamente pegar também esse lado pessoal, porque eu não estava preparada para isso. E a gente foi conversando sobre o âmbito do trabalho. Eu não sei como entrou no âmbito pessoal. Ele começou a chorar na sessão e eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha sido preparada. Nenhuma ferramenta dessas me ensinava como reagir nessa situação. Mas foi ótimo, porque no final a gente teve uma conversa. A mentoria dele, que era uma mentoria profissional, também envolveu aspectos de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, e foi muito massa. Inclusive, hoje ele é meu amigo. Então, quando a gente vai para a perspectiva de coaching, eu quero que vocês pensem tanto como futuros profissionais de coaching, caso vocês desejem, ou mentores, vocês podem ser, sim, ou pessoas que podem ter um coach no futuro, contratar um serviço de coaching. Quando a gente vai ver que muitas vezes se mistura uma coisa com a outra. E que muitas vezes o pessoal atrapalha o profissional. Eu já tive um mentorando que ele era muito, muito inteligente. Ele era gestor. Ele era muito inteligente. Só que ele não se via assim. Como é que a gente vai desenvolver uma pessoa que tem um grande potencial e ela não se enxerga assim? A partir desses aspectos subjetivos. Trabalhando esse lado subjetivo. Ah, e tem aí, diário, eu trouxe só alguns, tá? Claro, porque a aula não vai para um contexto de psicologia, mas vocês têm que conhecer isso até como seres humanos, porque à medida que eu falo, vocês podem também fazer uma autoavaliação. Tem diário de gratidão daquelas pessoas que são pessimistas, que só conseguem ver o copo meio vazio, né? Que começa, não tem nada de bom na minha vida, sempre tem alguma coisa boa. Nem que seja um prato de almoço naquele dia, já é algo para se agradecer. Então, tem o diário de gratidão, tem a questão de ser grato com 3 coisas boas do dia também, tem questão do feedback, técnica visualização.
afirmações diárias que podem ser feitas, meditação guiada, e outras por aí. Eu trouxe também a Pomodoro, que é a de gestão do tempo, é muito mais específica e prática para as pessoas que têm dificuldade de realmente gerenciar o seu tempo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão tão quietinhos. Eu não sei se eu caí, se vocês estão aí cheios de dúvidas, ou se vocês estão aí sem dúvida nenhuma. Tá todo mundo aí ainda? Todo mundo comigo? Ai, que bom. Tava preocupada. Alguma dúvida? Tudo certo? Ai, maravilha, maravilha. Então, eu ia trazer esse vídeo, mas passou um pouquinho da hora. Eu não sei se com a internet eu vou conseguir passar para vocês. Deixa eu tentar. Passar aqui e também vou botar no chat para vocês. E o livro, né? A indicação de livro, Monte Executivo, muito legal sobre liderança. Quem quiser e gostar de ler, super recomendo. Deixa eu tentar compartilhar o vídeo se eu não conseguir, fica de tarefa de casa. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one product. Tá travando um pouquinho, tá, gente? Vou tentar compartilhar aqui. É um vídeo legendado. E eu quero que vocês vejam que não é porque é dinâmica que ela vai ser aplicável em todos os ambientes corporativos, que ela tem que ser pensada antes de ser aplicada também. Eu trouxe um trecho de uma série The Office. Put it on your forehead. Don't look at the card. I want you to take the card and I want you to put it on your forehead. And take a card, any card. And I want you to treat other people like the race that is on their forehead, okay? So everybody has a different race. Nobody knows what their race is. So I want you to really go for it. Because this is real. You know, this isn't just an exercise. This is real life. And I have a dream that you will really let the spark fly. Get her done. There's this great Chris Rock bit about how streets named after Martin Luther King tend to be more violent. I'm not going to do it, but it's. Oh, this is a good one. Hi, how are you? Fine. How are you? Great. I admire your culture success in America. Thank you. First place. No. Well, that was an inverted. We didn't actually plan that. Lots of cultures eat rice. That doesn't help me. Shalom. I'd like to apply for a loan. That's nice, Dwight. Okay, do me. Something stereotypical so I can get it really quick. Okay, I like your food. Outback Steakhouse. I'm Australian, mate. Pam, No. Pam, come on. I like your food. No, come on. Stir the pot. Stir the melting pot, Pam. Let's do it. Let's get ugly. Let's get real. Okay. If I have to do this, based on stereotypes that are totally untrue, that I do not agree with, you would maybe not be a very good driver. Oh, man, am I a woman? Hey, Hey, you want to go to the beach? sure. You want to get high? No? I think you do, Mon. Stop. Okay, all right, no. It's good. You need to push it. You know, you need to go a little bit further. All right. Okay. Kelly, how are you? This is the longest meeting. Oh, welcome to my convenience store. Would you like some cookie? Oh, I have some very delicious cookie. Only 99 cents plus. My cookie. Oh, she gets it. Now she knows what it's like to be a minority. Gente, vocês já viram essa série The Office? Vou tirar aqui do YouTube.
Vocês já ouviram falar, já viram essa série? Se chama The Office ou O Escritório, tá na Netflix, na Amazon. É uma série de comédia e é um humor ácido, tá? Mas é bem interessante porque ele traz situações reais, claro, né, que exageradas, do dia a dia, num contexto cômico, irônico, mas que realmente podem ser vivenciadas. E eu tiro isso por mim, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de uma dinâmica de grupo que foi pensada no contexto de inclusão, que pode ser uma proposta de uma ferramenta, de um coaching para colocar na organização como um todo. Mas nem sempre tudo que é ferramenta, tudo que é dinâmica vai se aplicar ao contexto da organização ou àquela pessoa que você está fazendo a mentoria. Eu já passei, já fui, assim, não vou dizer com o nome, né, da pessoa, mas já passei por uma situação com um coaching e ele fez a gente fazer uma dinâmica na qual a gente tinha que dar as mãos um para o outro, né? Ninguém se conhecia naquela sala. E a outra pessoa, nada contra, tá? Mas a outra pessoa era como se fosse você. Você se vê na outra pessoa, a pessoa se vê em você, e você tinha que dar as mãos para essa pessoa e tinha que dizer para essa pessoa que você amava essa pessoa. Nada contra. Entretanto, tinha lá um casal que não era conhecido, não era marido e mulher, que ficou extremamente constrangido e disse que não ia fazer. E aí ficou aquela situação chata. Então, assim, é pensar um pouquinho antes da dinâmica que vai ser passada, do público que vai ser passado. Ah, professora, que besteira. É, para mim, assim, não tem nada demais, mas para algumas pessoas teve também. Eu confesso que não foi uma atividade fácil, né? Por sorte, eu estava do lado, por sorte, assim, para mim, né? Eu fiquei mais confortável porque eu estava do lado de uma mulher que eu já tinha conhecido do lado de fora, então eu já peguei na mão dela, já disse: Oi, tudo bem? Eu me amo. Aliás, a gente tinha que dizer para a pessoa: Eu amo você. Mesma coisa eu estar olhando para a Jennifer, pegar na mão de Jennifer, olhar nos olhos dela: Eu te amo. Então, assim, é uma dinâmica, é uma proposta legal, tem um objetivo específico, mas talvez a receptividade não seja tão adequada. Talvez a forma de conduzir aquela dinâmica ou de usar aquela ferramenta não seja tão adequada também. Então, eu trouxe esse trecho dessa série para que vocês reflitam sobre isso, tá certo? A gente acabou um pouquinho mais tarde a aula hoje, porque a gente teve os probleminhas aí de conexão com a internet, mas acredito que deu para falar sobre tudo, não ficou nenhuma dúvida. Vocês querem aproveitar esse momento para tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Tudo certo? Nenhuma dúvida? Então, é isso. Estou finalizando a aula por aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí pela conexão. Na próxima, espero que esteja melhor. Me sinalize se não tiver logo no início, para logo no início a gente tentar resolver isso. E é isso. Eu desejo uma excelente semana para vocês. Vejo vocês na semana que vem. Passem a limpo todas as ferramentas que eu falei. Eu sei que foi muito conteúdo hoje, mas não é um conteúdo difícil, gente, não é. E vocês só vão aprender fazendo, na prática. Coloquei já o link para vocês. Pelo menos escolham uma ferramenta. Se não der tempo de fazer todas as ferramentas, escolha uma para a vida assim, de vocês. Ah, eu quero melhorar nisso. Ou então, eu não sei no que eu quero melhorar. Então, começa pela roda da vida. Se você não sabe, professora, minha vida está um caos, eu não sei como é que eu, por onde eu começo. Pega a roda da vida, preenche lá no link que eu mandei do site. Você preenche, já pinta automaticamente no site. Já preenche, imprime, todo dia acorda olhando para ela e vê, bota a meta no foco naquilo que você tem que melhorar, tá certo? E como isso se reflete na sua competência profissional.